A música brega chega aos teatros com o grupo Mata. O espetáculo Cafona, ensaio sobre brega, preconceito e violência, é fruto de uma intensa pesquisa do grupo sobre as rádios populares das décadas de 1960 e 70, sobre as canções e cantores bregas e os ouvintes dessas rádios. Nessa época, o Brasil vivia sob o regime militar e parte da população passou a acreditar que os artistas cafonas cantavam para o entorpecimento das massas. Mas o espetáculo vem mostrar que não era bem isso. Com a gente aqui no estúdio, o diretor Anderson Zanetti e o ator João Alves. Bem-vindos. Bem, obrigado. Obrigado. Sempre existiu muito preconceito envolvendo a música brega, né? Existiu e existe, né? O próprio termo brega ou cafona, né? Já é redutor. Já é redutor, já é pejorativo, né? Geralmente se usa uma adjetivação pejorativa, né? Olha, você tá com uma roupa muito brega hoje, né? O seu utensílio doméstico é muito cafona, né? Então a gente foi, não só do ponto de vista etimológico, mas do ponto de vista social, a gente começou a pesquisar a música brega a partir desse interesse, ou seja, do preconceito de classe, de gênero, do preconceito estético também, que tem a ver um pouco com a indústria cultural, a arte kit e assim por diante. E daí vem a montagem do espetáculo para levantar essa história. Afinal, a gente estava lá, regime militar, essa música era para entorpecer as massas, até ele pode falar sobre isso, ou foi, sei lá, uma criação do povo na época, que achava que realmente tocava porque tocava sem maiores intenções? Na verdade, tem uma questão dela não passar, dela passar pela censura, né? Então era a música que eles conseguiam que fosse aprovada, mesmo tendo alguns casos de músicas que foram censuradas, como, por exemplo, Pare de Tomar a Pílula, do Odair José, 13 anos é do Luiz Airão, que ele escreveu sobre o divórcio, e o nome era 13 anos, só que estava fazendo 13 anos de ditadura militar, então ele foi censurado. Foi censurado porque falar de divórcio e 13 anos de ditadura não era o que os ditadores queriam. Mas era a música que passava pela censura e era o que era consumido pelo público, era o que se podia tocar nas rádios, né? Não podia tocar as músicas de protesto. Então acabou sendo a música que se tinha acesso nesse período. Mas você tentava de alguma forma colocar uma mensagem na música brega e que não se entendeu isso na época? Em alguns casos sim, em outros casos por conta de um entorpecimento da censura, né? Ou seja, coincidências como essas. Por outro lado, não. Algumas músicas eram censuradas mesmo por uma coincidência de palavra, de terminologia, de assunto que tinha sido proibido naquele período. Mas ainda nessa questão, se era um entorpecimento das massas ou não, uma das referências que a gente usa na peça, que é o livro Eu Não Sou Cachorro Não, do jornalista Paulo César Araújo, traz bastante essa abordagem, né? E uma das coisas que a gente vê no livro é o seguinte, é que se a gente parar para pensar nas chamadas músicas de protesto, eram músicas, em sua grande maioria, feitas por artistas oriundos de classe média. Sim. Né? E, portanto, que tinham um público no âmbito universitário. Eram os universitários que gostavam do movimento estudantil. Então, essas músicas eram censuradas mais diretamente, ou seja, qual é a ingratidão histórica em relação à chamada música brega, principalmente no sudeste do país? É que é isso, ou seja, os jovens mais intelectualizados de esquerda do período consideravam a música para entorpecimento das massas. Então era uma música rechaçada por aqueles, entre aspas, mais politizados, né? E por outro lado, a indústria cultural ascendente no país, na televisão e depois na FM com rádio, não reconhecia esses artistas como artistas que tinham uma arte bem acabada esteticamente. Então, houve, na realidade, uma seleção de um grupo, e daí se teve o Iê, 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 que foi a turma do Roberto Carlos, né? E quem não fez parte desse grupo ficou chamado de artista brega ou cafona, né?
do ponto de vista, acho que musical, vai por aí, né? Vários da música cafona começaram junto com eles, como por exemplo o Reginaldo Rossi, ele é da turma do Iê, 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 ele começou lá com eles. O próprio, esqueci o nome dele agora. O Daí José, Reginaldo Rossi. Não, o Vando. O Vando também. O Vando. Alguns assumiram essa identidade, e aí foi uma baita sacada. O Reginaldo Rossi, o Vando, né? Quer dizer, interessantíssimo. Eles deram uma volta. Eles deram uma volta, assumiram essa identidade, né? Porque tem uma questão interessante aí, que não é só estética, é estética, mas é a questão da representatividade social. O que falam as músicas bregas? A gente quer recordar aqui, falando da peça, Sim. 3 personagens centrais, ouvintes das rádios AM. A AM é fundamental, né? A empregada doméstica branca e nordestina, a mulher negra cantora catadora de papel e o homem trabalhador comum de portaria de prédio que passa em concurso público para a polícia militar. Essa história toda do brega gira em torno desses 3 personagens centrais. Exatamente. Que é exatamente isso, ou seja, qual a representatividade social das protagonistas das músicas? É a mulher comum, um homem comum, das classes mais baixas da sociedade. Sim. Então você vê uma música que a gente explora no espetáculo do Valdir Soriano. O nome da música é Uma Empregada Vai Ser Mãe dos Filhos Meus. Nossa, é interessante, quer dizer, vê, por um lado a indústria cultural, não quer que se ponha um protagonista desse tipo em evidência, ok? Por outro lado, é protagonista a mulher, empregada doméstica, mas intraclasse social, há também a reprodução de uma opressão social. Sim, nesse caso, de gênero e de profissão social. Então, tem alguns paradoxos, contradições que a gente foi desterrando, digamos assim, foi escavando, e a gente foi enxergando essas idiosincrasias do universo brega, né? Como vocês fazem um paralelo com os tempos atuais em relação a isso? Porque a peça tem isso, de fazer um paralelo, né? Tem. Então, assim, só voltando, a personagem negra é a Carmen Silva, que foi uma grande, grande cantora negra, né, desse período, que era empregada doméstica. E foi convidada a cantar samba, e ela falou, e ela dá uma declaração, ela fala, não quis cantar samba porque eu gostava de cantar música romântica, né? E o porteiro que vira policial são as micro-relações de poderes ali, né? Então tá tudo nesse universo, assim, de quem ouve, o que quer ser, qual a representatividade social disso. Agora, a tua pergunta, atualmente, nossas perguntas, questionamentos que aparecem na peça, assim, por meio da dramaturgia, atualmente, o que seria esse brega do Sudeste? Eu ressalto do Sudeste porque o João pode falar bastante da origem do termo brega. Esse brega do Sudeste, hoje ele existe, mas assim, ele vem com uma roupagem, digamos, vintage. Onde está a representatividade social? Quer dizer, é uma estética, digamos assim, do que a gente chama de pós-modernidade, não é? Mas se a gente pensar na própria arte, o kit, o barato, mal feito, ele vem como um escracho da indústria cultural. E nosso questionamento, que é uma dúvida que permeia a peça, quando a gente fala da contemporaneidade, será que isso está no brega contemporâneo? São alguns questionamentos que a gente traz da peça. As personagens, né? A semelhança dessas personagens de lá de trás, que estão presentes nas músicas, com as personagens que a gente vê hoje nas ruas. Se a gente vai num bar onde tem lá a cultura de uma jukebox, onde se coloca uma música brega, você vê muitos desses personagens. A empregada doméstica, a ex-cantora ou ex-personagem de algum programa que está lá naquele boteco. O porteiro que quer uma ascensão social através de um concurso, ou que quer entrar para a PM mesmo, alguém que quer entrar para a PM, estão presentes nessa cultura popular que ainda ouve a música brega. Talvez não mais como se ouvia na década de 70 pelo rádio, talvez por essa forma da jukebox, ou acessando lá o YouTube. Eu fiz uma playlist com as músicas
que a gente estava usando para pesquisa. E eu notei que no meu YouTube começou a ter um monte de gente entrando para ouvir aquelas músicas que eu tinha feito a playlist lá para estudo. Olha só, o espetáculo estreia no próximo sábado, às 8h30 da noite. Aos domingos é mais cedo, às 7 da noite. É no Teatro Estúdio Eleni Guariba, na Praça Roosevelt. 184 é o número, no centro de São Paulo. Os ingressos a R$10 e R$20. Certinho, né? Certinho. Todo mundo convidado para ir. Exatamente. Espero obrigada por vocês pela lá. presença de vocês. Muito obrigada, pessoal. Obrigado. Valeu e sucesso para vocês na estreia. Muito obrigado. Obrigada.